Vamos falar então sobre globalização e neoliberalismo. Em primeiro lugar, a definição dessas duas palavras. Globalização, como o próprio nome diz, é quando pela primeira vez os povos do mundo inteiro passam a se integrar, se conhecer em função do ímpeto do capitalismo mercantil a partir do século XV, liderado por Portugal e Espanha, no sentido de descobrir um caminho para as especiarias das Índias. Com este movimento de navegação, com a descoberta das caravelas, da bússola, graças a esses conhecimentos pelos mares desconhecidos, o mundo então, as distâncias se encurtam e então os povos do mundo inteiro, do globo inteiro, passam a se integrar, a se conhecer. Os europeus, o capitalismo europeu, no sentido de dominar os mercados, passa então a integrar esses povos, gerando uma série de consequências econômicas, sociais, políticas. Quanto a neoliberalismo, o nome neo quer dizer novo. Liberalismo é uma doutrina econômica que tem sua origem a partir do final do capitalismo mercantil. O capitalismo mercantil, como todos sabemos, ele se desenvolveu numa aliança política com as monarquias absolutas, onde os reis, os monarcas, interferiam na economia. A passagem do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial se dá com uma transformação que visa uma liberdade maior dos empresários capitalistas, defendendo então uma liberdade da economia e também, consequentemente, uma liberdade política. No plano político, o liberalismo foi influenciado pelas teorias de John Locke. No plano econômico, Adam Smith é o chamado pai do liberalismo econômico. O que pregava o liberalismo? Pregava uma nova atitude do capitalismo. Liberdade do Estado na economia, a expressão francesa laisser-faire, laisser-passer, deixar fazer, deixar passar. Então, basicamente é isso. Então, é o liberalismo que acaba se concretizando na Inglaterra com as revoluções inglesas e depois na França com a Revolução Francesa, derrubada da monarquia absoluta francesa. Muito bem, essa doutrina depois se espalha, se tornando tônica da prática capitalista no mundo inteiro. Agora, neoliberalismo, essa globalização e neoliberalismo, nós estamos falando então de um outro momento. É um momento de uma outra fase do capitalismo que se inicia. Do que se trata? A globalização, como já dissemos, é um fenômeno que se inicia com a primeira etapa do capitalismo comercial, que é o chamado mercantilismo. Agora, o neoliberalismo são as novas regras do capitalismo a partir do final do socialismo na União Soviética, a partir do final da Guerra Fria, com as reformas do presidente Mikhail Gorbachev, a Glasnost, as reformas políticas, e a Perestroika, reformas econômicas, em 1992, precedida em 1989 pela queda do Muro de Berlim. Aí começa então o capitalismo, adquire nova força e começa a funcionar de maneira mais reforçada, mais justificada, mais defendida, mais radicalmente liberal do que era. Na verdade, se diz que o neoliberalismo ele anuncia o final do keynesianismo, a doutrina do John Maynard Keynes, o economista inglês que fundamentou a reforma do presidente Roosevelt em 1932 para sanar os problemas da crise. Ele idealizou um sistema misto na economia, adotando medidas de economia planificada,
com a intervenção do Estado na economia, fazendo então um sistema misto, capitalista e com medidas da economia planificada, tal como se fazia na União Soviética. Ou seja, o Estado interferia com incentivos nos serviços públicos, na construção de estrada, criando empregos, financiando os agricultores para retirar o país da crise econômica que havia acontecido após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Muito bem. Então o neoliberalismo ele já começa a ser anunciado a partir da década de 70. As ideias de Milton Friedman e Frederico Hayek, dois economistas que foram respectivamente assessores econômicos, né, da Margaret Thatcher e do presidente Ronald Reagan, eles preconizavam essas medidas, essas ideias, né, desses dois autores sintetizam essas novas regras do capitalismo, que pressupõem a defesa de um Estado mínimo, ou seja, uma mínima intervenção do Estado na economia, que pressupõe privatizações, desestatização, abertura da economia, entrada de capital transnacional, internacional. Isso se dá então após o colapso do socialismo, reforçando o capitalismo em nova base, né, com novas regras, chamado então neoliberalismo. Isso se reforçou mais ainda com o Consenso de Washington, em 1989, que receitava para os países subdesenvolvidos econômico para os países subdesenvolvidos, significando ainda mais desemprego para esses países. Então, o neoliberalismo significa também o fim do estado do bem-estar social, chamado welfare state. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado vocês nessa videoaula. Sucesso a todos no concurso militar.